Então, existem vários fatores que podem comprometer essa resposta de adaptação ao treino e a performance de atletas. Então, a gente tem aqui, desequilíbrio energético. Esse é um fator extremamente importante que pode prejudicar toda essa adaptação que eu falei para vocês no slide anterior e que vai fazer com que o cara não ganhe performance esportiva. Muitas vezes, até mesmo tendo uma má alimentação, porque o déficit energético está relacionado com diversas alterações funcionais que vão comprometer essa resposta adaptativa. Então, você imagina você tendo um treino com um gasto calórico de, sei lá, 1.000 calorias, né? Ou todo dia você tem um gasto calórico de 1.000 calorias, mas você ingere no máximo 1.500 calorias por dia. Só que você tem que lembrar que você precisa de calorias para suas necessidades básicas, né? Para viver, a taxa metabólica basal. Então você não consegue, a conta não fecha, né? O seu gasto calórico frente ao que você consome e o que você precisa para viver e treinar não bate, a conta não fecha. Então o desequilíbrio energético é hoje uma das coisas mais discutidas dentro da nutrição esportiva que pode comprometer a performance, né? Uma orientação nutricional inadequada, por exemplo, a deficiência em micronutrientes e polifenóis. Isso tem um impacto muito, muito importante na recuperação, na sinalização bioquímica, porque várias das sinalizações dependem de micronutrientes. A gente pensar no mapa diabólico, por exemplo, né, no ciclo de Krebs, na glicólise aeróbia, anaeróbia, na oxidação de gorduras, para que todas essas reações bioquímicas de oferta de ATP às custas de substratos energéticos, elas dependem de magnésio, complexo B, cálcio, zinco. Então, se a gente não tem uma boa ingestão de micronutrientes, a gente vai ter, sim, uma perda considerável da performance na produção de energia às custas dos substratos energéticos. Assim como dos polifenóis, quem assiste as minhas aulas por aí sabe o quanto eu falo de polifenol e o quanto eu sou apaixonada por isso, né? Que, de fato, os polifenóis têm um efeito antioxidante gigantesco, e eu vou falar deles mais a fundo aqui, e o efeito que eles têm, principalmente na reparação do dano muscular induzido pelo exercício. Além do que, muitos polifenóis já têm mostrado melhorar a performance esportiva. Então, de fato, uma orientação nutricional inadequada nesses fatores vão comprometer a performance. Os desencontros metabólicos em treino e o plano alimentar, né? Relacionados à periodização, por exemplo. Então, se eu tenho ali uma fase de preparação com uma baixa ingestão calórica e um volume de treino alto, ou se eu tenho uma fase pré-competitiva com um baixo gasto calórico e uma gestão alimentar alta, então tudo isso esses desencontros, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, pode comprometer também a performance. Ou dificuldade no preparo das refeições. E, gente, quem trabalha com atleta sabe que não dá para ter muita firula. Compre o sal dos Alpes alcalinos do sul da Malásia, né? Compre a chia orgânica que vende no fundo do mercado YX. Compre a farinha que vende... Cara, não dá para a gente não simplificar a vida do atleta. Porque pensa que ele tem que treinar, ele tem que pensar, ele tem que dormir, né? Ele tem que pensar na preparação das refeições se não tiver ninguém para fazer, ele tem que comprar esses alimentos. Então, assim, não dá para a gente ficar floreando, né, tudo no plano alimentar de um paciente que às vezes não tem nem tempo para comer. E se a gente floreia demais, o que acontece? Ele desiste. Porque entre treinar e comer, ele vai treinar, né? Com certeza. Quem é atleta aqui sabe, né? Que quantas vezes você já não foi treinar sem comer, né? Não tem tempo de almoçar hoje, mas eu tenho que treinar. Muitos atletas são assim, né? Então, não dá pra gente florear demais, senão a gente vai ter problemas, com certeza, em relação à adesão desse paciente ao plano alimentar. A redução da massa muscular, e esse é um problema, por exemplo, que a gente está muito preocupado nessa fase em relação à pandemia. Apesar da gente não ter perspectiva das próximas competições, a redução de massa muscular, ela pode ter um agravante muito importante na performance desses atletas quando a gente retornar à vida, entre aspas, no nosso novo normal, né? Então, esse é um cuidado que boa parte dos treinadores que eu trabalho estão tendo com os atletas deles, pensando em, pelo menos, na manutenção da massa muscular. Porque é difícil ganhar músculo, né, gente? Imagina nós, mulheres, é mais difícil ainda. A gente tem uma dificuldade ainda maior em ganhar músculo. Eita, eu tô vendo que o chat tá bombando aqui, hein? Bia, você vai ter trabalho, hein, minha amiga? Pessoal, não perdoa! O chat tá bombando, tá bombando. Ô, gente... segura as pontas aí também, né? Eu tenho um monte de coisa para falar aqui ainda. Bom, então a redução da massa muscular, de fato, é uma questão muito importante. Então a gente precisa pensar pelo menos nessa fase, em fazer com que as pessoas não percam a massa muscular, mas pelo menos mantenham, tá? Os distúrbios de sono, e a gente tem inúmeros estudos. O Congresso do Colégio Americano de Medicina Esportiva do ano passado foi só
sobre sono, pra vocês terem uma ideia, né? E o Congresso falou muito dessa questão do ritmo circadiano, dos clock genes, né? Dos horários adequados de consumir determinados alimentos. Então, o sono é algo que, de fato, tem interferência direta na melhora da performance. Então, os estudos têm mostrado que mais que a quantidade de horas de sono, que é importante, claro, para um atleta, a qualidade desse sono também é extremamente importante. Então, a gente tem, inclusive, uma formulazinha que a gente usa para avaliar a eficiência de sono. Acho que eu falei isso na aula de sistema imunológico também. E essa formulazinha ajuda a gente a entender o quão de qualitativo, né? Claro, de uma forma indireta, está sendo o sono desse paciente. Porque avalia, né, o tempo de horas dormida com a qualidade do sono que o paciente reflete. Então, é muito importante que a gente tome esses cuidados com o paciente atleta, esportista, porque não adianta nada ele treinar, ou de repente fazer a super dieta e dormir 3, 4, 5 horas por noite, né? Eu sei que existe uma adaptação. Hoje em dia já discute, inclusive, o cronotipo, né? Pacientes que são mais matutinos, pacientes que são mais noturnos, e que isso pode ter uma interferência em performance também, né? Mas isso é assunto para uma próxima aula. Bom, descanso insuficiente entre as sessões de treinamento, e isso é muito louco, né? Porque realmente a gente tem atletas que, por exemplo, às vezes treinam no final do dia, aí vai treinar no outro dia de manhã, ou treinou de manhã e de repente vai treinar na hora do almoço, né? E se esse descanso, e na verdade, se essa periodização do treinamento no dia for dessa forma, é muito importante a nutrição aqui, para que ele consiga se recuperar, por exemplo, de um período de treino para o outro, né? Então é muito importante que a gente tenha esses cuidados, porque senão, se ele não descansa de forma adequada, ele vai ter realmente muitos comprometimentos em relação a melhora da performance. Olha, a Josana está perguntando sobre a creatina, se nessa quarentena treinando em casa, ela pode ajudar a manter a massa muscular e a força. Sim, Josana, é uma das orientações que eu fiz para alguns pacientes, não para todos, porque depende muito da periodização nutricional, depende muito de quem está conseguindo treinar e quem não está, mas sim, a creatina é um dos suplementos que mais podem ajudar nesse período. Não é para ganhar músculo, hein, Josana, é para prevenir a perda de massa muscular, tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que aquilo que você que você poderia perder com a falta do estímulo do treino de força, você pode manter aí com o treinamento, tá? O uso concomitante de medicamentos, anti-inflamatórios, inibidores da bomba de próton, tudo isso compromete, especialmente os anti-inflamatórios, né? Compromete o ganho de performance. O uso inadequado de suplementos alimentares, isso eu vejo aos montes do consultório. A gente vive, infelizmente, numa indústria gigantesca de suplementos. Eu vou falar de suplemento aqui também, claro, né? Mas assim, a gente tem pouquíssimos suplementos que efetivamente têm algum efeito no ganho de performance, tá, gente? Então é muito importante a gente ter um cuidado com essa questão da suplementação, se avaliar se realmente o paciente precisa, porque ele sai tomando um monte de coisa, gente. Assim, eu atendo pacientes, às vezes, que vem com uma lista de coisas. Em vez de eu suplementar, eu tenho que mandar tirar, né? Não é incomum eu pedir para parar de tomar o suplemento, de verdade, gente. Eu tenho pedido para os pacientes parar de tomar o suplemento ao invés de incluir suplementos, tá? E, claro, a interação droga-nutriente, né? Os medicamentos que ele consome, a deficiência ou excesso de alguns micronutrientes que podem comprometer a funcionalidade do organismo como um todo e a performance esportiva, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse desequilíbrio energético na prática, né? O que isso significa e quanto isso pode ser importante para a gente avaliar inicialmente o nosso paciente, tá? Então, a primeira coisa, quando eu olho a planilha de treino e vejo que ele tem uma baixa ingestão calórica, eu faço anamnese, né? Então, eu vejo lá que ele tem uma baixa ingestão calórica, e nessa fase do treino, eu olho para a planilha de treino, ele está numa fase de alto volume, ou seja, está numa fase de preparação. Se nessa fase de preparação, né, onde eu tenho uma baixa ingestão calórica no começo, e aí ele tem uma alta ingestão calórica, por exemplo, na fase de competitiva. Eu olho para a planilha de treino, ele está numa fase pré-competitiva, comendo horrores de forma desenfreada, só junk food, ou mesmo que não seja junk, um consumo calórico muito alto. O que isso pode acontecer? Esse é o que a gente chama de desencontro calórico na periodização de treino. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu acho que se eu passar o mouse não dá para ver, né? Mas enfim, se a gente olhar aqui, a gente tem o primeiro do lado esquerdo aqui mesmo. A gente tem o volume, né, de treino alto nessa intensidade baixa, que geralmente a gente faz é a fase onde se prescreve aí a fase de preparação. Eu vou entrar em detalhes mais para frente. Então, se o paciente tem uma baixa ingestão calórica aqui, ele está comprometendo a performance, porque está gastando muito com muito pouco. E aqui, na fase pré-competitiva, ou na fase competitiva, ele está gastando pouco, né? Porque o volume de treino reduz muito. E come muito, isso pode gerar um desencontro calórico na periodização e comprometer a performance. O que a gente tem que fazer? Ajustar. Dar uma adequada ingestão calórica na fase de preparação, uma adequada ingestão calórica na fase de competição, e aí, então, a gente tem uma ingestão calórica periodizada. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer quando a gente começa a atender um paciente atleta é
Qual que é o seu consumo calórico? Esse. Qual que é o seu gasto calórico? E aí é um problema que a gente tem na prática, porque se a gente não tem acesso ao plano de treinamento, é muito difícil avaliar o gasto calórico dos nossos pacientes, né? Especialmente em treino, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês aqui mais para frente como que a gente pode fazer isso, tá? Mas, de fato, é algo complicado, né? Não é uma coisa fácil, eu espero que hoje eu consiga desmistificar isso para vocês aqui de alguma forma, tá? E aí, se a gente tem esse desencontro calórico, né, o que a gente tem como consequência disso, né? A gente tem a redução da disponibilidade de energia, tá? Que é o que a gente chama de REDS. Então, o termo Energy Availability, que é disponibilidade energética, refere-se à quantidade de energia que está disponível para as funções vitais do organismo. Depois que a energia gasta para o treinamento, é subtraída da energia que é fornecida pela alimentação. Então, é assim, é uma formulazinha básica. Como que eu faço a disponibilidade energética? Eu avalio a ingestão alimentar de 24 horas do meu paciente, tiro do gasto energético da atividade, não é do gasto energético do dia total, tá? E nem do gasto da taxa metabólica basal. Então, se eu corro 1 hora por dia e eu gasto nessa corrida 300 calorias, então é esse valor que eu vou colocar aqui. Então, se eu como 1.500 calorias e eu gasto 300 calorias, eu tenho aí 1.500 menos 300, 1.200 calorias que eu vou dividir pela massa livre de gordura do meu paciente. E aí a massa livre de gordura, você vai tentar aferir da forma que você achar melhor, tá? Então, assim, você vai avaliar a composição corporal, você vai ser por bioimpedância, você vai ser por ultrassom, você vai ser antropometria, sei lá, raio que parta, o que seja que for, você tem que ter o valor de massa livre de gordura desse paciente. Então, eu vou pegar a ingestão calórica atual dele, vou subtrair do gasto calórico que ele tem em exercício, tá? E dividir pela massa livre de gordura, tá? E aí eu tenho, então, a disponibilidade energética do meu paciente, que a unidade de medida é quilocaloria por quilo por dia, tá? Então, a ingestão calórica por quilo de peso por dia é o que vai me determinar se eu estou dentro de uma adequação. Se eu tiver com uma disponibilidade energética abaixo de 30 quilocalorias por massa livre de gordura por dia, eu estou em déficit energético relativo. Então, olha só, minha bateria está acabando, né? Se eu estou entre 30 e 45, eu posso estar bem, né? Estou lá mais ou menos, né? Geralmente, a gente usa essa estratégia para curtos períodos, especialmente em fases que a gente precisa que o atleta perca peso, né? Não peso, mas perca gordura corporal, tá? Então, até a gente chama de redução energética intencional, que pode ser que funcione por um determinado momento, mas se ele ficar por muito tempo, ele pode entrar em REDS, tá? E o ideal que se coloca na literatura para performance e saúde, que é para que eu mantenha minha bateria cheia ali, é acima de 45 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia. Então, é muito importante que a gente consiga averiguar esse gasto energético dos nossos pacientes para eu garantir que ele está tendo energia suficiente para viver e para treinar. E dessa forma ele ganha performance. Porque se ele tiver que usar energia para viver, para conseguir treinar, com certeza alguma coisa que vai ficar desequilibrada, né, na saúde dele, que vai comprometer a performance a longo prazo. Então a conta não fecha, aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso ter energia suficiente para viver, para treinar, para ganhar performance. Se eu usar a energia que eu uso para viver, para treinar, eu desequilibro a minha saúde e isso, consequentemente, vai prejudicar a minha performance física. E aí, olha só, a gente pode ter, então, uma ingestão calórica insuficiente, que é o que eu falei para vocês de redução intencional da disponibilidade energética. Então, de repente, o indivíduo está numa demanda energética X ali, né? Ok, né? Eu reduzo um pouco a ingestão calórica necessária para os processos vitais da vida dele e faço com que, com isso, né? Eu espero que ele tenha uma redução do peso para alcançar a performance. Então, a gente pode fazer uma deficiência calórica, né, desse paciente, ou seja, uma redução energética, para fazer com que ele tenha algum benefício em relação à composição corporal. Mas isso não pode pendurar por muito tempo. Por quê? Se ele entra, de repente, muda o treino, e ele entra com uma carga de treino excessiva, né? E ele continua tendo uma ingestão calórica inadequada, essa é uma redução não intencional da disponibilidade energética. E essa inadequação da ingestão energética pode prejudicar a performance esportiva porque não atende à alta demanda de carga de treinamento. Então é muito importante, se a gente faz uma redução, e isso, na verdade, né, gente, é algo extremamente importante dentro da prática da orientação nutricional esportiva, né? O cara não pode vir no meu consultório uma vez e achar que aquela dieta é pro resto da vida. Eu preciso mostrar para ele que, de repente, naquele momento que eu estou fazendo a redução da ingestão calórica, ele tem um objetivo, que isso não pode se pendurar por muito tempo. O que pode acontecer? Eu adorei a dieta que a Andrea prescreveu, então eu vou manter ela para minha vida pro resto da vida. Aí ele tá lá naquele treino lá, né, de baixa intensidade, vai perder gordura corporal, nossa, tô super
super bem, vou continuar assim. Aí a cacetada do treino aumenta. Isso é muito comum, gente. Pensa, eu fiz uma restrição calórica num determinado período de treino. Ele se sentiu super bem. Então ele fala, nossa, eu vou continuar com essa dieta, né? O atleta fala, vou continuar com essa dieta que tá tudo ótimo, perfeito, vai ser maravilhoso. Só que aí ele começa a fazer uma nova planilha de treino e a ingestão, a demanda de treino aumenta, a carga de treinamento aumenta, tanto a intensidade quanto o volume. E aí ele acha, não, eu tô super bem com essa dieta, então eu vou ficar com essa dieta. Qual que é o erro disso? Ele vai ter um déficit, porque aquela dieta que eu prescrevi inicialmente não é para aquele treino que ele está fazendo agora. E isso vai gerar, pode entrar em redes, e isso vai gerar queda de performance. Ele fala, nossa, mas eu não sei, eu estou treinando tanto, eu não sei por que eu não melhoro. Porque a dieta não está encontrando o treino que ele faz, né? Então, isso é extremamente importante, extremamente importante. A redução, Joselito, em relação à redução intencional, depende muito da questão da periodização de treino. Então, por exemplo, eu vou mostrar depois para vocês a questão dos mesociclos, mas eu posso, de repente, ter um mesociclo, sei lá, de 4 semanas de baixa intensidade. E aí, naquele período, eu vou fazer 4 semanas de redução energética para garantir, e esse meu paciente precisa perder gordura corporal, por exemplo, eu uso durante essas 4 semanas. Então, vai depender muito de como esse treino é periodizado, mas eu não faço essa restrição energética pensando em modulação da composição corporal para atletas, esportistas, por mais de 3 a 4 semanas. Não faço. Porque o que pode acontecer? Geralmente as assessorias de esporte, elas mudam as planilhas mensalmente. Se eu deixo isso por mais que 3 ou 4 semanas, o que vai acontecer? E o paciente esquecer de me falar que mudou de planilha, o que vai acontecer? Ele vai mudar de planilha no mês seguinte, não vai ter me falado, a demanda de treino pode ter aumentado e ele pode estar continuando em restrição calórica. Então eu deixo bem claro para o atleta, essa dieta tem começo, meio e fim, tá? Então você vai ficar no máximo 3 a 4 semanas. Eu não faço mais do que isso, tá? Então é muito importante a gente pensar nessa questão da periodização. E a energia, então, a ingestão energética, quando ela atende à demanda, não só de treino, mas também de vida, né, da nossa vida, essa disponibilidade energética então é adequada, então a gente tem uma adaptação contínua da gestão energética para adequar ao treinamento. Então é muito importante que a gente consiga fazer esse cálculo. Então esse cálculo que eu mostrei no slide anterior, ele é o primeiro passo para ajudar a gente a escolher qual o caminho que a gente vai seguir com o nosso paciente, né? Por quê? A baixa disponibilidade energética força o nosso corpo a disparar inúmeros gatilhos hormonais que afetam diversos dos processos vitais do nosso organismo, levando a alterações de saúde que, consequentemente, vão piorar nossa performance. Então, se eu não souber quanto esse paciente está comendo e o quanto ele está gastando já de cara, eu vou ter um problema grande. Por quê? Porque talvez ele tenha ali desequilíbrios funcionais que estão comprometendo a performance e eu não sei. E que muitas vezes a gente só consegue saber como? Através do rastreamento metabólico da nutrição funcional. Então, se ele vem com cansaço, queda de cabelo, unha quebradiça, se ele vem com insônia, se ele vem com pele seca, se ele vem com intestino inadequado, enfim, se ele vem com inúmeros sintomas, isso já mostra para mim que o organismo dele já não está funcionando de forma adequada. Ele está gritando, pedindo ajuda por deficiência nutricional. Não só de micronutrientes e polifenóis, né, e compostos bioativos, mas também de macronutrientes e energia. Então, às vezes, o simples ajuste da energia da dieta do paciente, da gestão energética, já ajuda a gente um monte. E eu vejo um monte de nutricionista criando, assim, poções mágicas, mirabolantes, né? E, gente, é muito simples. Veja quanto o seu paciente está consumindo, veja quanto ele está gastando, veja quanto ele tem disponibilidade de energia para viver e para treinar. O simples ajuste da ingestão energética, muitas vezes, já resolve muita coisa na vida do paciente, tá? Muita coisa mesmo. Dá uma olhadinha aqui. Daniel, uma dúvida. Como identificar os tipos de mesociclos? Eu vou falar, Daniel. Aguenta as pontas aí. Povo ansioso, né? Segura as pontas, gente. Bom, se esse paciente, então, só voltando aqui um pouquinho. Se esse paciente, então, está em baixa disponibilidade energética, com vários desses desequilíbrios funcionais que eu falei para vocês aí, né? Então, com vários sinais e sintomas e que, consequentemente, está piorando a performance dele, a gente vai de encontro àquilo que a gente fala da teia de interconexões metabólicas da nutrição funcional, né? Então, a minha parceira Bia, que está aí respondendo as perguntas do povo ansioso, a gente trabalha com isso há 20 anos, né? A gente começou essa história, né, no Brasil também. Então, a gente tem trabalhado com essa questão dos pontos da teia de interconexões metabólicas. A gente vai colocando os sinais e sintomas que o paciente tem em cada uma dos pontos dessa teia, né? Vejam que o meio é mente, emoção e espírito. Então, a gente tem sintomas relacionados ao trato gastrointestinal, metabolismo energético, sistema imunológico, metabolismo hepático, sistema de transporte, sistema hormonal de comunicação e sistema estrutural.
Então, pacientes, por exemplo, que têm lesões recorrentes, né? Consequentemente, não é só, às vezes, o treino inadequado, é, com certeza, um desequilíbrio nutricional que está comprometendo para essas lesões, muitas vezes, recorrentes, né? Então, é muito importante que a gente pense nessa teia para conectar os sinais e sintomas de saúde com a quantidade e a qualidade da dieta em cada fase de treinamento. Então, quem é meu paciente sabe que entrou no consultório, vai preencher o rastreamento metabólico para eu entender quais são os sinais e sintomas que estão melhorando durante esse processo de atendimento nutricional e o que eu não estou conseguindo modular, né? O que a gente não está conseguindo melhorar, porque muitas vezes tem outros fatores também alheios à nutrição, né? Fatores de vida que trazem sinais e sintomas que às vezes a gente não consegue só com a alimentação, como por exemplo o estresse de trabalho, né? Então eu tenho atletas que treinam e trabalham e que às vezes, por mais que eu tente modular a questão do estresse, o trabalho é tão estressante que acaba comprometendo a saúde desse paciente, tá?